Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver aí a parte do Composite, né? Um padrão de projeto extremamente importante, né? Na verdade, eu já venho repetindo isso algumas vezes, porque na verdade nenhum padrão de projeto ele é menos importante, né? Todos são muito importantes, por isso que a gente sempre fala isso, né, nas aulas, porque isso faz realmente a diferença na hora de você se tornar um profissional, né? O simples fato de você falar sobre padrões de projeto já transforma o profissional num profissional melhor, né? Mas em particular, assim como o padrão anterior, né, que eu falei do adapter, né, quem não viu a aula aí, por favor, né, pode pegar o link aí que eu vou passar também. E assim como aquele padrão, esse padrão de projeto Composite, ele na verdade a informática toda, né, é baseada nesse padrão, né? Então se você pegar aí páginas HTML, o próprio XML, né, as linguagens de programação, elas são baseadas em estruturas de árvores, né? Então, quando a gente fala de estrutura de árvore, a gente está falando de uma estrutura, né, de dados não linear, né? Então, quando a gente fala não linear, o que é? É diferente de vetor, né? É diferente de um array list, né? Por exemplo, se você falar estrutura de árvore, o próprio JSON é uma estrutura de árvore, né? Então, essa estrutura, né, ela é conceitualmente diferente das listas, em que os dados se encontram numa sequência. Nas árvores, os dados estão dispostos de forma hierárquica, né? Seus elementos se encontram acima ou abaixo de outros elementos da árvore. São estruturas eficientes e simples em relação ao tratamento computacional, diferentemente dos grafos, né? Então, isso daí não faz parte dessa disciplina, mas é muito interessante que você recorra à bibliografia acerca do assunto grafo, né? Apesar de ele não ser assim muito usual, né? Mas ele resolve problemas de distância, né? Logística, então é bastante importante. Então há inúmeros problemas no mundo real que podem ser modelados e resolvidos através das árvores. Estruturas de pastas de um sistema operacional, interfaces gráficas, bancos de dados, sites da internet, são exemplos de aplicações de árvore, né? Então aí perceba e dê importância para essa estrutura, né? A estrutura de árvore, antes mesmo de você entender sobre o Composite, né? Esse padrão é importante que você tenha essa base, né, de conhecimento aí sobre árvore, estruturas de dados não lineares, né, grafos, etc. Então ele fala aqui, né, que uma árvore é formada por um conjunto de elementos que armazenam informações, né, que a gente chama aí de nós, né, ou nodos, né, como eles falam aí. Toda árvore possui um elemento chamado raiz, né? Então, por exemplo, se você pegar no HTML, qual que é o elemento raiz? É a primeira tag que aparece lá HTML, né? E qual que é um nó, por exemplo? Um nó seria o head, o title, né? O body, né? O footer. Esses são nós dessa árvore, né? Então, e aí ela possui ligações com outros elementos denominados ramos ou filhos, né? Então, nó raiz, o HTML, e nós filhos, né? Ou folhas, aí o head, o title, body, no exemplo do HTML. Então, esses ramos podem estar ligados a outros elementos,
que também podem possuir outros ramos, né? Então, o elemento que não possui ramos é conhecido como folha, né? Então, se você pegar ainda no exemplo HTML, né? Então, o HTML, a tag HTML é raiz, o head é uma tag nó, né? Nó filho, vamos dizer assim, e o folha seria o title, né? Que aí termina nele, né? Então aí ele fala, né, que é o nó terminal ou nó externo. Então aí um exemplo de árvore, né? Para quem já viu essa estrutura, ela também é usada em índices, né, de banco de dados. Então isso aí eu sempre me falo sobre esse padrão, né, do Composite e sempre falo de árvore porque tudo hoje funciona dessa maneira, né? Bom, nós temos aí um exemplo de hierarquia, né? Então isso aí é um cálculo de produto, também usado nas indústrias, né? Porque todo produto é calculado a partir de seus agregados, né? Então, no caso aí de um triciclo, seria o nó raiz, né? Ou nível 0. A gente tem aí o conjunto frontal, né? O quadro e o conjunto traseiro, né? No nível 1. Porém, se você perceber, até agora a gente não tem produto nenhum, né? A gente começa a ter produto a partir do nível 2. Ó. Roda, né? Que é uma agregação. Kit de acionamento de freio, que é outra agregação, sistema de direção, que é outra agregação do conjunto frontal. Né? O quadro ali, como termina nele, ele é o que? Ele é uma folha. Né? Se o conjunto traseiro e conjunto frontal são ramos, né? E roda, por exemplo, ali, roda traseira e o sistema de frenagem traseiro, aí também são folhas. Né? E aí, kit de acionamento aqui, ó. Esse kit de acionamento, ele é o quê? Ele é um ramo, né? E eu tenho aqui, ó, manete e cabo de aço como sendo folhas, né? Então, a partir das folhas, né? Que é no caso esse e esse, eu consigo constituir os conjuntos e a partir desses conjuntos eu vou ter aí um produto final, né, que é o denominado triciclo, tá certo? Bom, então agora a gente pode aí ir para o slide seguinte. Então mais um exemplo aí, né, ó, de composto aí de um produto. Então perceba que isso daí realmente eu fico mostrando esses exemplos porque realmente a gente precisa aí ter essa noção, né, da importância do padrão e o que ele consegue resolver. Né? Então nós temos aí o produto cadeira de escritório vermelho, né? Aí no nível 1, né, no nó raiz. Aí os nós na sequência, né, os ramos, né, ou nós. Então braço, por exemplo, é uma folha, encosto, assento e armação são ramos. Né? Então, padrão, né? Giratório, estrutura do assento, tapeçaria vermelha, né? No caso, estrutura do encosto e tapeçaria. Isso aí seriam os nós, seriam folhas. Né? E essas folhas, como eu disse anteriormente, elas que compõem aí o produto final, certo? Bom, então aí, finalmente, né, o padrão de projeto orientado a objeto no Composite, tem gente que fala Composite também, né? Mas aí fica a cargo de quem está lendo. O importante é saber o que ele faz. Né? Então ele compõe objetos em estruturas de árvore para representar a hierarquia de partes todo. Né? Composite permite aos clientes tratarem de maneira uniforme os objetos individuais e composição
de objetos. Então, peguei esse padrão aí, tem também nesse site que está aqui embaixo, né? Então, sempre que você for pesquisar sobre um padrão, pesquise bem, né? Uns 3 ou 4 exemplos de cada um, para que você consiga lá entender o objetivo, né? Bom, então o padrão Composite, ele tem essa estrutura, né? Então ele tem uma classe cliente, né? Que é a classe que vai usar o padrão, né? Digamos assim. É onde tem lá o main, né? Ou a servlet, né? Ou quem for. Ele vai chamar esse componente. Esse componente, por sua vez, ele tem aqui um polimorfismo, né? Então, sempre que a gente fala da questão do polimorfismo, a gente fala da importância dele também para os padrões, né? E a gente tem um composite aqui, que é a classe, digamos, mais importante, onde ela tem, além de uma herança, né, uma implementação, ela tem também uma composição, né, do elemento. Então isso daí faz com que você acabe tendo aqui uma recursividade, né? Então, quando o elemento pai pode pertencer, pode ser filho, né? E o filho pode ser pai, então você tem aí uma recursividade. Bom, aqui do outro lado fica uma representação mais didática, né? Ou seja, tem o cliente que chama o composite, né? Esse composite pode ter folhas ou pode ter outro composite, né? Então você vai perceber que ele é a raiz ou ramo, né? E aí você tem as folhas aqui em volta. Então, aquela representação que a gente viu aqui, né? Ou até mesmo aqui, ela está sendo representada aqui, né? Muito bem, então você tem que lembrar sempre disso, né? Que você tem elementos como recursividade, polimorfismo, classe abstrata, né? E aí árvore, né? Então isso são palavras-chave para esse padrão. Bom, então aqui a gente vai ver passo a passo, né? A questão do padrão, né? Efetivamente implementado, né? Então o padrão tá aqui. Essa classe eu usei um elemento, um exemplo, né? Que é uma lista de música, né? Então para quem aí usa o Spotify aí, né? Onde você tem agrupamento de música, né? Dentro do agrupamento de música você pode ter álbum pode ter música, né? Então aí é importante também dar esse exemplo aí para que as pessoas possam ter um exemplo de uso prático, né? Apesar de ter inúmeros exemplos práticos, esse é só mais um, né? Então aí eu estou ilustrando aqui, né, ó, que esse componente música é esse componente aqui de cima, né? Então ele está sendo colocado aqui. Então ele é uma classe abstrata. Ele tem as operações estão aqui, né? Adicionar, remover, obter música, nome da banda, ano de realização, mostrar informações da música, né? Na próxima classe a gente tem aí então essa efetivamente a composite, né? Então ela está aqui, ó, chamei de agrupamento de música, ela estende componente de música, não está retratado aqui, né? Ó. E ela tem aqui, obviamente, né, um array list de componente de música, né, que vai fazer esse trabalho aqui, ó, né, esse trabalho aqui. Muito bem, então se a gente entender bem, né, esse padrão,
a gente vai perceber então que o componente, ele está, o composite aqui é onde é o coração do padrão, né? Então é aqui onde eu vou colocar tudo aquilo que for ramo, né? Então é ramo, então ele pode ter um filho, ele pode ter um filho ramo, pode ter um pai que também é ramo, né? A recursividade, ela não é tão simples de entender, então você precisa mesmo pegar essa parte da recursividade, né? E dar uma estudada nela, né? Começar com funções recursivas e tal, até você chegar nesse patamar de entendimento de recursividade, né? Bom, aqui eu fiz uma menção a esse método mostrar informações da música, porque aqui é que você vai perceber aonde tem a recursividade, né? Então, geralmente quando a gente usa processos recursivos, sempre vai aparecer um método, né? No caso aqui, com um while, né? Ou um for. Geralmente é o while, né? Porque você não sabe quando termina. E aí ele tem aqui uma condição de parada, né? Que é pergunta se aquela iteração, né? Vai ter próximo, né? Então, se ela tiver próximo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o próximo elemento, né? O objeto, colocar aqui dentro desse song_info aqui e chamar novamente, ó, a recursividade acontecendo, ó. Chamar novamente o método mostrar informações. Então ele vai ficar nesse looping aqui, ó, né? Chamando mostrar informações até quando ele não tiver mais próximo. Quando ele não tiver próximo mais, ele começa a desempilhar, né? Então, para quem aí viu essa parte de pilha, né? Consegue compreender bem essa questão do acúmulo, né? Que vai sendo feito até quando ele termina, ele começa a desempilhar, né? E aí, então, ele começa a mostrar os dados na tela, né? Começa a escrever isso aqui, né? Ó, essa parte aqui, né? Então perceba que é um processo, ele não é simples, né? Eu demorei bastante tempo para encontrar um modelo que a gente pudesse apresentar. Também demorei para conseguir compreender essa parte de recursividade. Ela, apesar de ela ser bastante usada, né? Mas ela é bastante usada nos modelos que tem árvore. Então faz completa diferença, aí você vai sentir aí que o seu patamar de programação ele aumenta substancialmente, né, ao ver esse padrão aqui. Bom, aí a gente tem o nó, que é folha, né, que é propriamente a música, né. Então a gente vai ver aí que a gente tem ele é uma herança, né? Ele estende aí componente de música como composite, porém ele não tem elemento composite aqui em cima, né? Ele só tem o que? O nome da música, o nome da banda, o ano de realização, né? Então isso aí é importante você perceber que a folha não possui nenhuma agregação com digamos assim, né, com o ramo, né, que seria o composite. Então ela é o final da história, né? Muito bem. Eu criei aqui uma classe chamada DiskJockey, né, para que a gente pudesse perceber aqui que ele recebe um componente de música, né? Ou seja, o nó raiz, né? Então, quando eu passar o componente de música para cá, né, ele vai colocar essa lista dentro desse componente de música, né? E a partir daí ele vai então chamar esse método
obter informações da música da lista, e aí ele vai começar a fazer todo aquele processo que a gente já viu ali do looping, né? Passando ali a cada ramo ou folha e mostrando os dados. Bom, essa parte aqui é o programa principal, o programa que vai chamar aí vai montar a lista, né? E depois ele vai mostrar essa lista aqui embaixo, né? Então eu coloquei aqui criei aqui um agrupamento de música chamado música popular, né? Tá vendo aí? Criei também um heavy metal, né? Coloquei lá, coloquei a descrição, né, do agrupamento. Sertaneja, coloquei também a descrição desse agrupamento. E comecei aqui o nó raiz, né? Então o nó raiz, coloquei lá lista de músicas desse DJ aqui, né? E a lista, olha só, quando eu chamo esse método, né, adicionar aqui da lista, eu passo para ele quem? Um agrupamento. Então quando eu passei esse agrupamento para ele, eu sei que lista é um agrupamento, por isso que eu posso passar essa lista para ele, né? Porque ele tem alguém para receber lá. E aí aqui embaixo, ó, fiz questão de colocar as músicas, né? Então adicionar os nós que são folhas. Olha lá, adiciona folha, né? E coloquei aí as músicas, adicionei um novo nó aí, agrupamento, né? E aí eu coloquei aí as músicas, né? O grupo, né, que canta e o ano. Aí sim, eles são folhas também. E a mesma coisa aqui no popular, né? E adicionei aí essas músicas aqui, né? Tudo bem? Então, esse aí foi a montagem aí do nosso nó, né? Das nossas listas de música, né? Então perceba aí que quando você quer colocar uma lista, né? Você coloca uma lista dentro de um composto, né? E aí dentro desse composto você pode colocar outros compostos ou uma música, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada agora no código fonte. Bom, então aqui no exemplo aqui que foi implementado, né? Então eu criei aqui o componente de música, né? Como foi mostrado, o código fonte ele está todo aqui. Espero que todos possam aí implementar, né? Porque faz parte aí dessa parte mais prática, né? A parte teórica a gente já viu, né? A parte prática aqui, então eu tenho aí uma classe abstrata, os métodos aqui com corpo, né? Mas só que eles estão ali sem... Se você chamar alguma coisa ele vai dar erro, não precisava nem ter isso aqui. Quando eu falo que não precisa ter isso aqui, não ter o corpo pode ser vazio, né? Então, a classe agrupamento de música, né? Onde eu falei aí, onde ele tem quando ele é ramo, né? Então ele precisa ter um outro array list para receber aqui. Isso fica mais claro quando você olha assim a estrutura de árvore, você sabe que o agrupamento precisa ter um outro arranjo, né, embaixo dele. Quem não precisa ter arranjo é a música, tá vendo? A música não tem arranjo, por isso que ela é folha, né? Muito bem, então o disc jockey está aqui, né, que ele
simplesmente recebe a cabeça da lista aí, né, a lista, e começa a desmontar a lista mostrando os dados lá. Muito bem, então aqui, ó, eu vou rodar para vocês. Só atente aqui, ó, essa parte que eu acho que eu não expliquei ali no slide anterior. É que aqui eu tô adicionando, ó, sertanejo eu tô adicionando música, lista eu tô de heavy metal eu tô adicionando aqui músicas ao heavy metal. Mas olha que engraçado, aqui embaixo eu estou falando heavy metal, que é uma lista, adicionar quem? Outra lista, tá vendo? E dentro dessa lista eu coloco a música, né? Certo? Então, no momento em que você rodar o resultado, eu coloquei esses tracinhos que estão aqui para elencar a questão do nível, né? Então, ó, popular aqui é aquele nível lá de baixo, heavy metal segundo nível, né? Lista de música primeiro nível, terceiro nível para as músicas, e essa daqui quinto nível porque ela vai estar debaixo da popular, né? Dentro do heavy metal. Você vai perceber que esse processo é um processo bem interessante. Eu vou pôr para parar exatamente nesse ponto aqui para você ver aí a recursividade acontecendo, tá certo? Vou dar um debug aqui. Olha lá, ele parou aqui, né? E aqui ele fica fazendo, ó. Ele vai fazer a recursividade. Opa. Dá uma travadinha. Rodar novamente. Vou colocar um outro breakpoint aqui, ó. A gente vê montando a lista aqui, vai ser mais tranquilo. Vamos lá. Tava montando a lista aqui, ó. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver que as listas foram montadas, mas ainda ela não faz parte da lista. Agora ela vai fazer parte, ó. Coloquei a sertaneja, o heavy metal e dentro do heavy metal o popular. Se você clicar aqui, ó, você vai ver, dentro da lista eu tenho componente de música, ó. Dentro do componente de música eu tenho dois arrays, olha lá, sertanejo e o heavy metal, e dentro do heavy metal aqui, ó, eu tenho mais músicas e também tenho quem? O agrupamento popular, certo? Muito bem, então agora a gente vai ver ele mostrar aqui as iterações, ó. Tá vendo? Quando ele volta aqui para cima é porque ele já está no segundo elemento da pilha. Aí ele vem, ó, terceiro elemento da pilha. Ó, saiu da pilha, voltou, ó, voltou novamente no outro elemento. Ó, tá correndo as músicas, ó. E tá mais música, novo ramo, ó, passando nas músicas, ó. E por fim ele termina, né? Terminou e colocou a saída aqui. Então essa saída a gente pode ver aqui, ó, tá certinho, né? Ó, lista de músicas, sertanejo, aí tem as músicas, heavy metal tem as músicas, popular tem as músicas aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Bom, essa foi a aula de hoje. Esse padrão, volto a repetir, assim como o da aula anterior, o adapter, ele são muito importantes, né? Todos são importantes. E espero aí estar agregando valor. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está vendo. E até a próxima.